Trevas, a fronteira final. Estas são as viagens da Ghost Prize. Sua missão não tem fim: conhecer novos mundos obscuros, buscar vida inteligente em novas subculturas, trevosamente ir onde nenhum morcego antes voou. Olá, população trevosa do meu Brasil. Meu nome é Kipper e meu lado emoticon não abala meu lado goticon. E aí, galera, eu sou a Lari Mendes e lápis de olho, música e lencinho, é assim que se faz um emuxinho. Oi, pessoal, eu sou a Mabel and I'm not okay, I promise. Poxa, amiga, você quer uma água, um remedinho, talvez um sal de frutas emo? Fala, galera, aqui é o Daniel Príncipe e eu acho que esse episódio pode já ser considerado o episódio Norvana, que vai unir todas as tribos trevosas. Fala, pessoal, meu nome é Marcos Serra e eu não saio daqui antes de ser cancelado no Twitter. E é isso aí, pessoal, como vocês perceberam já por essas nossas introduções emocionais e emotivas, hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre emo, exatamente isso. Então eu trouxe aí dois emos profissionais, o Marcos Serra e a Mabel, para conversar um pouquinho com a gente sobre tudo isso, se tem a ver uma coisa com a outra. Góticos e emos podem ser amigos, será que não vão cancelar a carteirinha de ninguém? Então vamos saber disso depois do Corvo Correio. Corvo Correio, voa nas trevas. Corvo Correio. É, morcegada, vocês sabem quem voltou aqui pro podcast? Ele mesmo, o Corvo Correio. E dessa vez ele trouxe aqui pra gente o comentário da Lily and Remains, que ela deixou lá no nosso Instagram, e eu vou ler agora na íntegra pra vocês. Vocês mandaram super bem, me identifiquei com pelo menos 3 das referências citadas pelo Dani, Tadabara, The Hanger e, é claro, a Abe. O link feito pela Lari com a política para elucidar melhor o conceito da ressignificação foi cirúrgico, e como sempre, a postura acolhedora do Kipper no sentido de promover o conhecimento sobre a subcultura sem dar margem à prepotência foi 100% satisfatório. E olha, Lili, eu tenho que dizer por todo mundo do podcast que 100% satisfatório foi esse seu comentário. A gente gostou tanto que eu tô vindo aqui fazer um pedido a todo mundo que ouve o nosso podcast de ir lá no nosso Instagram, Got Prize. Vai lá, vê esse comentário da Lili, dá vários coraçõezinhos pra ela, porque ela merece. A gente ficou muito feliz. E também aproveitem, se vocês tiverem alguma coisa pra falar sobre os podcasts que a gente gravou anteriormente, algum comentário, crítica, sugestão, qualquer coisa dessas que eu falo sempre no final dos episódios, é só mandar uma DM ou deixar um comentário no nosso Instagram. E por falar em DMs e comentários no Instagram, eu recebi várias DMs, mensagens, pombos, correios batendo na minha janela, ameaças embaixo da minha porta por meio de bilhetinhos com letras recortadas porque eu esqueci que o nome da bruxa gótica de Jovens Bruxas é Nancy. Mas calma lá, gente, eu tô aqui fazendo a minha meia-culpa, dizendo que eu realmente esqueci, minha memória às vezes falha, então por favor, não mandem os fiscais na minha casa pra revogar minha carteirinha, porque por causa desse erro fatal eu posso até ir preso pela Got Police. Corvo Correio, voa nas trevas. Corvo Correio. E, bom, gente, já que a gente tá aqui conversando, eu trouxe aí esses amigos de outra subcultura pra falar com a gente. Acho que a primeira pergunta que cabe aqui: será que os emos roubaram as nossas coisas? Os emos vieram ali no meio dos anos 2000 e falaram, não, a gente achou que essas coisas dos góticos são legais, mas vão ser melhores com a gente aqui? Ou será que foi uma coisa natural? O que você acha disso, Kipper? Nossa, eu já era uma gótica velha, cansada quando surgiu o emo, né? E eu fiquei bem chocado com esse argumento gótico aí, que não fazia o menor sentido dizer que os emos roubaram alguma coisa da gente, porque é esse o processo. A gente gótico, a gente roubou nossas coisas de outros grupos anteriores e trocou, e continuou trocando ao longo do tempo, e pegando coisas do presente também, nós também, né? Então não faz o menor sentido dizer isso, que alguma subcultura roubou da outra, porque o processo de formação das subculturas é isso mesmo, pegar coisas de outros contextos da cultura geral, ou de outras subculturas anteriores ou contemporâneas, e readaptar para o seu sistema, dando outro significado. Então não tem nada a ver isso aí. As nossas músicas mesmo, muita coisa a gente compartilha ou pegou de outras subculturas. E tem coincidências musicais aí que são... Não tem como dizer que é musicalmente outra coisa. Mas isso não é o principal. E todos os outros elementos de estilo a gente também pegou de outras subculturas. Então não tem como começar a brigar quem começou a roubar de quem primeiro. Não faz o menor sentido isso. Eu acho que é muito mais interessante você olhar e ver
os pontos que eles têm de convergência, as coisas em comum que são interessantes, né? Não faz o menor sentido ficar nesse papo aí de quem roubou o que de quem, né? Não, inclusive eu já até pra puxar aqui os depoimentos dos nossos convidados, né? Eu tenho que dizer que nessa época aí acho que era 2013, 14, até um pouco antes, né? Eu era um jovem gótico, né? Posso dizer jovem, porque eu era realmente. E eu vou dizer que eu era desses góticos aí meio revoltado com os emo, não, porque agora eu não posso usar o meu negócio de spike no braço, porque vão falar que eu sou emo, não posso passar lápis de olho, que vão ficar me confundindo com esses caras aí que chegaram agora. Eu mesmo tinha isso, e eu não tenho vergonha de admitir. Não sei se tem alguém que vai falar, ai não, eu não, sempre fui legal e inclusivo. Desculpa, gente, todo mundo foi adolescente, jovem uma vez na vida, e foi chato pra caralho, eu fui chato pra caralho sim. Eu lembro que tinha até uma galera que, quando eu fazia técnico, o cara queria ser amigo meu, porque, sei lá, a gente tá no mesmo lugar, tem a mesma idade, e ele, por acaso, ela era emo, aí ele virava pra mim, não, que você tá com a camiseta do The Cure é uma banda emo também, porque Boys Don't Cry, não sei o que, eu tipo, e eu ficava revoltadíssimo. Eu podia só ser legal, só tipo falar, não, cara, olha, não é bem assim, pô, mas que legal que você gosta, tipo, ser inclusivo. Mas eu não fui, e eu tô aqui admitindo pra vocês, e hoje eu olho pra trás e falo, meu, se eu pudesse pegar o DeLorean, voltar no tempo, eu daria uma surra no Daniel de 10 anos atrás, 15 anos atrás, porque que moleque chato. Isso, bate no peito, minha culpa, minha máxima culpa. Faz isso. Mas aí, Mabel, você que era nessa época emuxinha, né? Como que era isso com você também? Tinha galera chata pra caralho e tal. Meu, então, uns anos atrás, acho que há uns 5 anos atrás, não existia muito rolê emo, né? E eu colava muito em rolê gótico, eu colava nos eventos do Keeper, inclusive. E assim, não dá pra disfarçar que eu sou emo. Todo mundo que olha pra mim sabe, né? Até porque eu tenho tatuagens de My Chemical Romance, tudo. E aí tinha muita gente que vinha falar comigo e me cobrava, assim, tipo, às vezes eu tava, sei lá, assim, com uma saia e uma bota mais baixinha. E falava assim, meu, como assim? Você foi de My Chemical Romance, tá aqui no rolê? Eu falava, gente, mas e aí, qual foi? É proibido, por acaso? Não pode colar? E eu lembro, tipo assim, também de situações mais novas, de tipo, eu fui na galeria do rock, eu lembro que uma vez eu queria comprar uma blusa do Misfits e uma blusa do My Chemical. E a vendedora só faltou, tipo assim, quase me expulsar da loja quando eu pedi uma blusa do My Chemical. E eu falei assim, não, a gente não vende esse tipo de roupa aqui, não. E eu fiquei tipo, gente, que isso? E eu devia ter, tipo, uns 13 anos, assim, nessa situação. Então, tipo, pra mim, foi, assim, entre aspas, engraçado até, né? Porque você passa por umas situações que, tipo assim, com 13 anos, você não entende direito, né? Que é passar por isso. Só depois que você para, mais velho, pra pensar e fala, gente, o que aconteceu ali aquele dia? Bom, da minha época de emo, não era uma coisa assim muito sabida, era simplesmente uma coisa que os adolescentes de 14 anos começavam a copiar uns aos outros nesse mimetismo jovem, né? Não sei dizer. Ah, sim, claro. Culpa disso foi MTV, Mix TV, todas as TVs estavam deixando o emo muito em alta. Não era como se fosse obscuro e difícil de acessar, que nem o gótico geralmente é. Até porque a mídia antigamente dizia que Evanescence que era gótico, né? Então, assim, confusões de o que é cada coisa, de o que você se identifica, não bate. Só sei que bate muito no estilinho, com certeza. E aqui em Campinas, por exemplo, não tinha rolê. Não tinha rolê nem gótico, nem emo. Foi-se criar as baladinhas justamente com essa onda da MTV e tudo mais acontecendo. E aí era um grande, como o Dani costuma falar, era uma grande feijoada, porque era gótico, emo, nu metal, rock, tudo junto, sabe? E a gente acabava misturando tudo sem ter ninguém nem pra falar que isso era certo ou errado. Era simplesmente uma coisa que acontecia por influência da grande mídia e das más informações aí que chegavam na gente. Então, por aqui, pelo menos, não tinha carteirinha, não tinha gente barrando nada com ninguém. Era só você colocar o seu cinto de spike, seu lápis de olho e curtir um rockzinho que seja, que já tava dentro lá do que os jovens estão consumindo. Só vou puxar um paralelo ao que o Keeper começou apresentando aqui. Eu costumo falar que o grande problema do roqueiro, do rock, é o rockista. O maior problema do rock é o rockista. Você pega um fã de pop, por exemplo, ele tá cagando pra qual subgênero de pop é. Se é Beyoncé, Taylor, Britney Spears, Madonna, qual subgênero cada um é. Pop, foda-se, ele vai gostar em geral. Aí você pega o rock, o rockista ele sabe
todos os detalhes de cada subgênero e só o dele é bom, o resto é uma bosta. No máximo, um ou dois dele que ele gosta é muito bom, o resto é uma merda. Igual ele falou, tudo que a gente ouve hoje em dia é pegado de empréstimo de outros estilos que vieram antes. O emo e o gótico tem sua relação, porque os dois vieram do punk, da cena punk. O emo que a gente tá acostumado a falar dos anos 2000 não tem nada a ver com o surgimento do emo, que foi lá nos anos 80, quase 90, que realmente surgiu o emo. Só que o problema é, quando essas coisas vêm para o Brasil, e nem na gringa esse é o problema, quando vem para o Brasil, vira tudo uma salada de frutas. As pessoas não entendem, não tinha também na época, né, tanto acesso à informação quanto tem hoje. Então vê as coisas parecidas, é tudo a mesma merda e é isso. Quem tá dentro da subvertente, beleza, consegue reconhecer as diferenças, mas a grande massa, a grande mídia joga tudo no mesmo bolovo ali e transforma a mesma coisa. Então quando você vê alguém de lápis de olho, camiseta preta e uma pulseira de spikes, não é nem emo nem gótico. Hoje já é falado até que é emo gótico, é a mesma coisa. Então, é o grande problema da mídia geral quando vê e coloca tudo na mesma salada, e o problema do rockista que apenas o que ele ouve é bom. Sendo que assim, igual o Kipper falou, tudo vem da mesma fonte, todos beberam da mesma fonte. Cada um obviamente seguiu suas estradas diferentes, por caminhos diferentes, letras diferentes, acabaram se atualizando e pegando outras coisas, igual o emo acabou pegando coisas do hardcore. Mas a fonte é a mesma, não faz sentido você querer ficar discutindo quem roubou de quem, tá ligado? Isso faz eu pensar até que é bem coerente, assim, o gótico se pegar zoando o emo, até usando coisas que usavam pra zoar os góticos em vários momentos, né? Que a coisa é falar, esse emo é meio viadinho, é porque tem um jeito assim assado, sendo que o próprio gótico, ele é bem viado, né, gente? Vamos concordar? Então, e eu já vi muita gente assim no meio gótico usando desses argumentos e outros, né? Tipo, meio que invalidar uma outra subcultura pra se afastar dela. Eu acho que o processo seria até mesmo esse, sabe? Tipo, olha, eu não sou igual àquele sujeito porque ele é inferior a mim, eu sou melhor. E é uma coisa que não tem nada a ver, né, gente? Então, eu acho que já começa daí essa coisa da gente pegar e ficar fazendo esses gatekeeps aí, sendo que a gente passou pelo mesmo processo, né? O sonho do oprimido é se tornar opressor, né? Exatamente isso. É isso aí. É a forma mais alienada do oprimido, né? Eu queria falar sobre isso aí, exatamente foi a segunda coisa que me chocou mais no preconceito contra os emos, ali nos anos 2005 mesmo, no começo, né? Ou até quando chegou aqui, né? Por aí. Foi exatamente que vastos setores do underground, se não todos, começaram a expressar um preconceito contra os emos, inclusive góticos, que anteriormente eram expressados contra os góticos, né? Esses que o Dani falou aí, que é a música de viadinho, música de mulherzinha, que são todos uns viados, etc. Que demonstra aí uma coisa que tem no underground, no rock, já desde a origem, né, dos anos 50, 60, até nos 70, quando começou a ter algum questionamento disso, que é o fato do rock ter surgido e ter sido apropriado inicialmente no mercado como uma coisa de meninos brancos raivosos, como cita um grande crítico musical, né? E é isso, era uma turma de meninos. Os quadrinhos também começaram assim, com uma coisa de menino, não tão raivosos, mas mas bem brancos também, né? Bem brancos, né? E depois também começou a ter, muito depois, uma diversificação, né? E muito recentemente, inclusive, né? Então era uma coisa totalmente incoerente. Você viu góticos aí 20 anos atrás fazendo uma coisa muito feia, que é o quê? Finalmente não somos mais a base da cadeia alimentar do preconceito. Agora tem alguém abaixo, vamos zoar com quem tá abaixo. Horrível, nojento, triste e lamentável isso, que teve essa atitude e ainda tem hoje, porque é totalmente coerente. E como o Dani apontou, já tem várias características aí de convergência de estilo, e musical, então, nem falar, né? A gente, como o Marco falou aí, roubou tudo de alguém, né? Antes. E aí tá lendo agora muito sobre a história do glam rock nos anos 70, no começo dos anos 70. E é interessante como tinha um glam alto da linha Bowie, Roxy Music, e um
glam mais embaixo, do tipo, por exemplo, Sweet Slade, que é aquela coisa mais bubblegum rock dos anos 50, bem comercial, né? E então você vê que tanto movimentos que vieram depois, como o gótico, o New Romantic e o punk, eles roubaram pedaços diferentes desses movimentos anteriores e adaptaram e ressignificaram partes diferentes desses movimentos anteriores, criando sistemas diferentes, certo? Então, musicalmente, eu estava ouvindo agora um pedacinho do grande álbum do My Chemical Romance, The Black Parade, e puta merda, isso é um comecinho de música do Queen. Aí tava ouvindo ali o Green Day, porra, essa é a base do Iggy Pop, né? Então, até fiz isso numa balada uma vez, o pessoal ficou chocadérrimo porque eu virei uma música do Iggy Pop, e aí na sequência botei uma música com a mesma base que era atual do Green Day, né? O pessoal parou na pista congelada olhando pra cabine assim, o quê? Como? Heresia? Quem é Green? Puta merda, mas era a mesma música. Eu fiz isso na época, isso era na década de 0 ainda, né? Exatamente pra mostrar, fazer uma coisa bem herética, né? Pro pessoal se ligar nisso, porra. Vocês estão fazendo uma coisa que não tem o menor sentido quando tem preconceito contra emo, né? Não, e assim, não sei de que álbum exatamente que você tá falando do Green Day, mas o Green Day foi um dos que foi batido nesse liquidificador da grande mídia, que se tornou o emo por ter sido jogado na salada de fruta. Sim, acontece sempre. Porque o Green Day, assim, o álbum American Idiot foi o álbum que acabou dando esse aspecto midiático mais emo pro Green Day. Eu falei isso porque Green Day é minha banda favorita da vida, assim. Midiático pro Green Day no emo. Porém, até o American Idiot, o Green Day sempre foi considerado punk. E não era nem pop punk, era literalmente punk. Ai, pior que eu não me aguento, agora eu vou ter que falar de My Chemical também. Porque o Kipper falou da banda favorita do Marco e aí falou da minha banda favorita. Mas My Chemical também... Nessas duas bandas, acho que eles têm como o Spike e terno e gravatinha, hein? Acho que tem a gravatinha vermelha. Eu acho que eu virei Passenger com Holiday. Não vou lembrar exatamente, faz muito tempo. Passenger do Iggy com Holiday do Green Day. Acho que foi isso. Não tenho certeza absoluta, mas é alguma coisa assim. Mas com My Chemical Romance aconteceu a mesma coisa do Green Day. Tipo assim, eles estouraram, né, na mídia e com aquela melodia, assim, muito mórbida, muito dark. E jogaram pra cima do emo. Mas a banda até hoje, eles não se consideram emo. Mas vira essa salada toda, né, que a gente já comentou. Que inclusive até é muito engraçado, porque tem muita banda que a gente, como massa, assim, como público, considera emo. Mas as bandas mesmo, elas acabam nem se considerando. Mas assim, no final, né, a gente não liga também. Que a gente tava falando disso de, só voltando mais um tequinho, de pegar a influência de outros estilos e tudo mais. Mas, cara, se a gente fica batendo nessa tecla, puta, o punk dos anos 70 pegou algo que veio antes. Porra, o rock veio dos blues da população, da cultura negra muito antes. Se a gente for olhar de onde veio os blues, a gente vai voltar mais 20 anos. Porra, imagina o cara que, sei lá, deu a primeira batucada numa árvore lá na idade... Lá no... Quando éramos neandertais, falando, essa galera toda tá me copiando, tá ligado? Não, e o que eu ia comentar que eu achei legal que vocês falaram tanto do Green Day quanto do My Chemical Romance, né? Que eles foram bandas que foram associadas ao movimento emo, vamos dizer assim, né? A subcultura emo, sonoramente. Mesmo não sendo necessariamente bandas emos, com toda aquela marcação que o emo-core tem, né? Porque é um processo que aconteceu com o gótico também nos anos 80, né? Nos anos 80 tinha as bandas que estavam ali mais do pós-punk, mas outras bandas começaram a ser associadas ao que foi chamado de gótico, mesmo não sendo necessariamente. Elas tinham alguma aproximação musical, como qualquer música vai ter, né? Tipo, em determinada época, mas elas não eram necessariamente bandas pós-punk ou bandas góticas, mas foram colocadas ali dentro daquele, vamos dizer assim, daquele emblema, né? Nem pra usar a palavra rótulo. Tanto que tem muita banda gótica que se você vira pro cara e falar, que só banda é gótica, por exemplo, sei lá, o Sisters of Mercy, se você falar pro Andrew que a banda é gótica, ele vai te dar um soco na cara, que ele não gosta que chame. Então é pra gente ver como é muito parecido, né? E a gente entra até nessa questão dos pontos de convergência, a própria vivência das subculturas, né? Tipo, tanto o gótico quanto o emo passaram pelos mesmos processos. Isso assim, no visual, no comportamental e até no som.
E até questões de comportamento que antes do emo se tornar vamos dizer assim, pela mídia, algo famoso, que eram associados aos góticos, passaram a ser associados aos emos também, né? Tipo aquela coisa de ser depressivo, de ser uma coisa meio bucólica e não sei o quê, e até infantil, né, que associavam ao gótico durante muito tempo, passaram a associar isso aos emos, quando o emo surgiu, e é o que o Kipper falou, os góticos falam, não, agora a gente tá bem, porque não estão mais colando essas coisas na gente, né? Então, os mesmos símbolos, né? Começa de novo nos símbolos. Exatamente. O preto, o luto, e vai. Não, e até as roupas, tem muitas roupas que você pode usar num visual emo e num visual gótico também, sabe? Então tem várias coisas que são pontos convergentes que a gente acaba dentro e eu falo assim, dentro do gótico, porque é onde eu tô mais inserido e vejo mais esse preconceito, até porque eu já tive nos últimos anos muito contato com a galera emo, graças vamos dizer assim, graças ao Papai do Chão eu me descolei desse preconceito e obrigado até pro Marco por me convidar pras festas dele, e vi que sim, tipo assim, dá pra conviver, tipo, é muito legal, dá pra se divertir. E aí você olha pra trás e fala, mano, a gente tem tanta coisa em comum, por que a gente tá brigando, né? Sabe o que me incomoda bastante? É que a gente vê muita merda na televisão e na internet mesmo, relacionada a preconceito de vários tipos, não vou nem focar em algum específico. E quando a gente vê uma pessoa de 50, 60 anos ou mais tendo um determinado preconceito, a gente não gosta. Mas a gente até pensa, puta, mas na época essa pessoa era diferente. As pessoas já é meio difícil mudar a mentalidade dessa pessoa, essa altura do campeonato. Vamos, mesmo dando uma entrotada de nariz, vamos aceitar. O foda é que a gente vê uma galera da nossa idade, de 20 a 30 anos, ou que já tem passado dos 30, mas enfim, que tem mais acesso à cultura, que tem mais acesso à informação, essa mesma galera repetindo os preconceitos que eles julgam de uma galera mais velha, que faz com várias coisas, mas dentro do seu núcleo, eles simplesmente repetem preconceitos. É um pessoal que, assim, não tem como passar pano, não tem desculpa, tá ligado? E eu acho que, assim, agora na nossa cena do emo já tá até que rolando um pouco, tipo... Rola, gente. O gótico sofreu preconceito na época que o gótico era uma coisa mais forte, ali nos anos 2000. Aí o emo sofreu preconceito e hoje o emo, que já é bem mais aceito comercialmente... E assim, o emo de 30 anos já não se veste mais daquela maneira igual se vestia na adolescência, passa a ter os mesmos preconceitos com uma galera mais novinha que vem, sei lá, do TikTok, tá ligado? Então era exatamente isso que eu ia falar, o pessoal e-girl, e-boy, porque daí é um pessoal que eu acho, pelo menos até onde eu entendo, que escuta mais Little Peep, aí começa toda aquela discussão de sempre, que é toda a discussão que já tá aqui. Então isso já tá rolando até com os emos eles realmente estão se tornando os góticos. Não. Estão se tornando seres humanos horríveis, como todos os seres humanos horríveis se tornam. Exatamente. Mas ótimo isso tudo, mas realmente é interessante essa história. Se a gente lembra do pessoal antigo, eu fui adolescente no século passado e eu acho que eu tive preconceito contra as coisas do Menudo, cara. Mas não consigo lembrar, eu acho que eu curtia também, não sei. Mas faz muito tempo isso. Eu tava lembrando aqui, por exemplo, a cena gótica, sempre foi super misturada. Você vê nos anos 80, ela chegou ao mainstream lá pela metade dos anos 80 e tava muito misturada com o que se tornou pop aí no final dos anos 80 e até o estouro do Britpop lá por 1994, 95. Você tinha aqui em São Paulo festas muito mistas com sonoridade que hoje seria chamada indie, né? A gente usava muito um termo antigo que era guitar, tinha os DJs de guitar que rolavam os sons mais na faixa tipo Pixies e Jesus and Mary Chain, essas coisas, né? A gente curtia também. E as casas eram muito misturadas em termos de pessoas, sons, estilos, né? Depois de 94, o Britpop estourou, a cena indie virou uma coisa muito grande, né? Comercialmente, e o gótico ficou para trás separado. O gótico foi perdendo partes, enquanto algumas outras partes ficavam famosas, mas tudo bem. A cena daqui. Mas, então, estava muito misturado essas sonoridades aí até os anos 90, e a cena, as pessoas conviviam, né? Afinal, todo mundo vestia preto e era descolado, né? Então, depois você viu aí esse negócio do emo no começo do século e também não fazia o menor sentido o pessoal ter virado gótico true com preconceito contra emos, né? Uma coisa que eu fico na dúvida é se a gente realmente conseguiria chamar o boom dos emos nos 2000 de subcultura nessa época, ou se ele é chamado assim depois,
Porque se na época era boom, ele não é considerado uma cultura popular a partir daí? Você vê, Lari, é uma questão interessante. O conceito, subculturas começam realmente sem contato com a mídia, e que a mídia depois deturpa, corrompe, dilui as subculturas, né? A Sarah Thornton, uma pesquisadora sobre subculturas, desenvolve um argumento diferente. Ela diz que as mídias do mercado e mainstream, principalmente do mercado musical, né, elas têm um papel fundamental na consolidação das subculturas. Você vai pensar, a gente costuma dizer hoje, o gótico começou em 83 na Batcave, mas na verdade a Batcave era uma vertente e ficou conhecida e famosa e levou a fama, digamos assim, né, porque a mídia dos tabloides inglesas grudou na Batcave e fez um movimentinho hype em 83, certo? Na mídia musical. Lembrando que essa imprensa inglesa alternativa já antes tinha centenas de milhares de exemplares. Agora, a mídia dos tabloides era muito mais popular. Então, o gótico se tornou moda com a Batcave na mídia mainstream inglesa, né? Então, por isso que a gente fala até hoje que começou comum na Batcave, mas na verdade você tinha desde antes várias vertentes de desenvolvimento em várias cidades, não só da Inglaterra, inclusive da Europa continental, né? Você vê isso bem antes. A imprensa musical, que era mais especializada, já estava tirando sarro dos góticos. Por exemplo, numa resenha do primeiro álbum do Bauhaus em 1980, fazendo piada com gótico. Então, o papel da imprensa não é necessariamente negativo, né? Na verdade, tem uma coisa que já existe, né? Que já tem um nome. Em certo momento, a imprensa chega e pega um pedaço, simplifica aquilo para o mercado, entende? A questão não é tanto descaracterizar, mas faz uma simplificação num pedaço. É só isso, ou só aquilo, ou tira um pedaço da música. Porque a diferença da subcultura para o mercado não é exatamente os objetos em si, mas o fato da fragmentação ser feita com um sistema subcultural, certo? Porque o mercado não suporta uma coisa com um sistema de sentido. É muito difícil vender uma coisa com um sistema de sentido que envolve várias coisas. Você precisa vender um objeto isolado, que é muito mais fácil de vender. Ser gótico é só comprar um CD do Sisters e a camiseta. Pronto, virei gótico. Fui no McDonald's, comprei o Mac Gótico Feliz, CD, uma camiseta do Joy Division, pronto, sou gótico, tá? Não precisa saber mais nada, nem relacionar isso com nenhuma questão comportamental ou de visão de mundo, certo? Então isso é o modelo de produto. Só música, ou só visual, ou só qualquer outra coisa. É o que a mídia e o mercado precisam fazer para fazer um produto consumível e descartável, né? Então essa questão é mais complicada, né? A gente tem que romper esse preconceito de que a mídia de massa não tem papel na formação inicial das subculturas, porque tem uma relação dialética aí. Fazendo um parênteses aqui, eu sou DJ e como DJ eu também frequento diversas baladas de diversos estilos musicais, apesar de não costumar frequentar a balada do estilo musical gótico propriamente dito. Porém, eu já tive parceria com o Gerson e com o Igor do Madame, que eles estão mais envolvidos nesse meio, com o Illuminati também e tal. E foram pessoas que, assim, nunca fizeram nunca cometeram nenhum tipo de preconceito comigo. Mesmo apesar de quando eu tocava na DJ Club, eu tocar mais indie e tudo mais, eu já fiz uma edição Demo Revival na DJ Club. Eu liguei a casa, fiz lá, o Igor e o Gerson não tiveram problema nenhum comigo. Porém, queria trazer aqui para a mesa a Mabel, que ela já teve uma experiência como DJ, onde ela sofreu um bom hate aí, né, Mabel? Eu ia falar disso mais cedo, mas rolou de eu fazer uma festa que foi alugada, mas foi ali no Hotel Cambridge, que é conhecido por ter o V Underground. A cara do Keeper. E aí foi tipo assim, eu também discoteco, né? Então me chamaram pra fazer uma festa e a pessoa que me contratou virou pra mim e falou assim: Mabel, por favor, eu preciso de um set mais comercial, eu sei o tipo de música que você toca. Aí pediram pra eu tocar industrial, EBM, e usaram exatamente o termo assim: toca uns rockinhos. Eu falei, beleza. Montei o set, ainda falei assim: gente, vou mandar o set pra vocês verem aqui antes de eu tocar e tal. Coloquei lá uns industriais, uns Mans, um Rammstein, EBM, Aí, enfim, né, fui lá. E aí eu lembro que foi uma época muito específica, porque o Marilyn Manson tinha acabado de lançar CD novo. Aí eu coloquei uma música nova lá dele, esvaziou a pista.
Aí eu pensando, meu Deus, o que eu faço? Aí eu falei, quer saber? Vou colocar a Helena. Gente, vou ser cancelada na internet, mas eu nunca tinha visto aquela pista tão cheia quando eu coloquei Helena. Assim, cancelada de novo, né? Porque eu já fui. E aí, tipo assim, o pessoal que tava lá amou. Só que teve uma pessoa infeliz que estava no bar, fez um post, e ainda era uma pessoa assim que eu tinha contato, uma, tipo assim, colega de rolê, né? Aí quando eu cheguei em casa ainda, acho que 1h do domingo, né, que normalmente essas festas eram do domingo, eu vi o post, falei com a pessoa, falei, gente, que é isso, você tá maluca? Aí a treta só foi, tipo, aumentando, assim, quando eu vi eu falei, meu Deus, fui cancelada por tocar My Chemical. Mas não me arrependo e faria de novo. Inclusive, se quiserem me chamar pra tocar My Chemical, eu estou aí. Ela é abusada. E é legal que isso chega nessa questão do, entre aspas, e eu falo com muitas aspas, do revival do emo, né? Por mais que tenha a Festa Emo Revival, que é do Mark, inclusive, fazendo já um jabá aqui pro nosso amigo, né? Mas o emo, ele sempre teve existindo, desde quando surgiu, ele só ficou ali mais, vamos dizer assim, mais descansandinho que nem o gótico por muito tempo. Então as pessoas góticas continuam curtindo gótico, continuaram surgindo novas bandas góticas e tudo mais, mas não tava ali no, né, pra todo mundo ver, olha como existe isso, porque outras coisas estavam fazendo muito mais sucesso. E aí veio nos últimos tempos, é o que eu até comentei antes, que talvez pelo advento da internet, né, ela serviu pra gente conseguir popularizar as coisas sem precisar da mídia hegemônica, sem precisar de aparecer na MTV, que nem existe mais, né? E teve esse revival, começou a ter mais festas e tudo mais, assim como o gótico tá acontecendo também aos poucos. Então eu queria também que, sei lá, entender como que foi isso, como que isso tá ficando uma coisa tão grande, né? Porque estão aparecendo emos antigos de todas as idades, eu gosto de usar esse termo de todas as idades, porque tem a galerinha mais novinha que fala, não, eu sou emo desde sempre, não sei o quê. E beleza, você deve ser desde sempre, né? Desde os, sei lá, 8 anos de idade. Não tô nem falando isso pra fazer shade, porque a pessoa pode. Mas é legal como começaram a aparecer isso e começou a aparecer muito mais gente curtindo e como isso é legal, né? Eu sei a resposta pra essa pergunta. A resposta é, com 14 anos você não tem dinheiro pra ir nos rolês que você quer. E agora que você tem seus 20 e tantos, você pode... Continua não tendo. Continua não tendo. Aí você para de comer um pão de queijo lá um dia ou outro e você tem o dinheiro pra ir numa baladinha emo. Não, eu vou falar um outro advento que aconteceu. Isso eu posso falar com uma propriedade maior pra produzir a festa. Quando eu criei Emo Revival, só tinha recorrentemente uma festa aqui em São Paulo que tava rolando festa emo mesmo, que era Forever and Ever na Beco, não existe mais. Tinha a Eu Que Era Emo do Rio de Janeiro, que de vez em quando vinha pra cá, até porque é do Rio de Janeiro. E eu também fui emo, que tava em um hiatus, era uma festa mais antiga, mas estava parada porque não tinha mais o público pra compensar você sequer a ligar as luzes da casa pra fazer a festa. Aí o Medusa me deu uma oportunidade de fazer no bar que ele tinha, o grande bar VU, o Clube VU, a primeira edição da Emo Revival. Começamos assim, com 150 clientes a primeira edição, daí foi oscilando pra mais, pra menos, enfim. Um ano depois a gente já tava batendo ali na casa dos 400 clientes, 300 a 500 mais ou menos. Só que teve o grande advento da pandemia. Uma coisa que a gente percebeu é que a pandemia fez a galera se voltar mais pra dentro, digamos assim. Então o pessoal, tanto que você pode ver, o funk já era uma coisa que tava muito forte nas baladas da Rua Augusta antes da pandemia. E durante a pandemia o funk ficou muito em baixa. A galera começou a ouvir em casa, com família, na televisão da sala, não ouvia funk, tá ligado? Ouvia músicas que eram mais tranquilas de se ouvir com família e pá. E a galera voltou mais pra dentro. E ao mesmo tempo que a pandemia fez o pessoal olhar mais pra dentro, também fortaleceu muito plataformas como o TikTok. E do TikTok você vê muita gente que tá vindo para o movimento emo, tá ligado? O que isso significou pra mim, propriamente dito? Pós-pandemia, uma festa que antes dava ali de 300 a 500 pessoas, a primeira edição pós-pandemia deu 900. A segunda edição pós-pandemia deu mais 900. A terceira edição, até agora, acho que vai ser a 6ª ou 7ª edição pós-pandemia, tá dando 1.500 pessoas. Por quê? Primeiro, a galera se focou em olhar mais pra dentro, então as músicas que faziam mais sentido conversavam mais com o íntimo das pessoas. Segundo, obviamente, durante a pandemia, muita gente fez 18 até 19 anos
e não teve como comemorar esses aniversários em balada, e daí começou a sair. E eu percebo uma crescente enorme de pessoas menores de idade mandando mensagens pra Emo Revival perguntando, pode entrada de menor de idade, PPP. Então assim, de onde vem esse menor de idade? TikTok, não é do boca a boca. Então a gente vê que nas plataformas que a gente não tem muito uso, a música, o emocore pelo menos, não posso falar do gótico, tá muito forte lá de alguma forma, não sei como, mas tá muito forte lá, tá ligado? Eu sei que Simple Plan estourou lá como um hitzão, I'm Just a Kid, que eu vi muita gente fazendo trend. Youngblood, por mais que não seja emo, ele também tava bem forte no TikTok. E aí eu acho que o TikTok, ele realmente acaba sendo aí uma porta de entrada, que eu acho que na nossa época era a MTV, né? Pelo menos eu conheci My Chemical pela MTV. E é engraçado, né, observar que, tipo assim, a MTV da galerinha atualmente é o TikTok, mas realmente acontece muito mesmo. Tá indo muita gente mais nova na Emo Revival, até porque, tipo, eu colo na Emo Revival desde a segunda edição, há 4 anos. Então eu consigo perceber também a diferença de público que tem atualmente. Eu acho que esse rolê do TikTok que tanta gente tem comentado, e da pandemia, de como as coisas aconteceram, ele é muito legal porque, assim, ele conversa também com o gótico. A gente, pelo menos do lado de cá das trevas, a gente também reparou que começaram a aparecer uma galera mais nova curtindo o gótico, e é engraçado que às vezes essa galera mais nova revive alguns preconceitos e tretas que a gente já tinha deixado pra trás. Que nem um tempo atrás o pessoal tava querendo cancelar o Malgoth, que é um negócio que deixou de existir, sei lá, em 2000 e tanto, sabe? Não, porque no metal não tem nada a ver, a gente... Caramba, o que aconteceu? Evanescence lançou um álbum novo, o Limp Bizkit voltou, o que o pessoal tá falando? Mas é porque, assim, essa galera, eles vão ter o contato ali, o primeiro contato, aí eles vão pesquisar na internet, porque é o recurso que tem, vão juntar com vozes da cabeça e tirar conclusões. Vozes da cabeça. E aí a gente tem que fazer esse trabalho de falar, não, peraí que Baby Beth, senta aqui com a gente. Deixa eu ensinar uma coisa. Todo mundo é bem-vindo. Essa briga, a gente já resolveu ela. Não precisa cancelar o Malgoth, ele nem existe mais. Inclusive, as roupas que eles usavam, a gente gosta, é muito legal. A gente conseguiu absorver isso na subcultura. Então, é engraçado como tem um lado muito positivo, porque o pessoal se interessa e vem pra gente. Mas, às vezes, certas coisas que a gente que a gente desatou, eles voltam a se fazer, né? E você fica se perguntando, mas por que você tá... Com quem você tá brigando, amigo? E até um negócio engraçado que eu lembrei dessa semana mesmo, que estreou o Sandman, né? Sim. E fizeram vários memes, né? Que o Sandman gótico, não sei o quê. E aí fizeram um meme comparando o Sandman, falando que ele e o Batman eram emo e trouxeram o emo de volta. Pra quê? Começou a briga, não, porque o emo e o gótico, o emo não é gótico, o Sandman é um ícone gótico, não pode ser emo. Eu até respondi pra uma pessoa num grupo, eu falei, os que eu lembre na série não tocou nem Simple Plan, nem Sisters of Mercy, e até onde eu sei o Sandman, ele é o Sandman. Ele não é nem gótico, nem emo. Ele ouvindo nenhuma música. Então, tipo, não sei o que vocês estão brigando tanto. Calma, gente. É só uma série. Imagina, né? Tipo assim, todo mundo pode gostar, sabe? Todo mundo pode se identificar. Se a pessoa que é emo viu naquele personagem pontos de identificação e falou, pô, ele é tão emo quanto eu, legal. Se a pessoa gótica viu e falou, pô, legal. Se o cara que ouve Caneta Azul achou que o Sandman é depressivo e Caneta Azul e o bordão não sei o quê, também pode. Então o pessoal começar a entender que todo mundo é bem-vindo em todos os meios, sabe? Que é o que a gente até comentou antes, né? De o emo fazendo gatekeep com as e-girls. E o gótico também fazendo gatekeep com as e-girls. Tá todo mundo brigando e tipo a gente fala, deixa o pessoal curtir. Quando eles fizerem 18, eles vão estar nas nossas baladas, vão estar curtindo com a gente. E pode ser que até as coisas que eles estão curtindo, o som, o estilo visual, pode acrescentar algo pra nós, né? Total. Mas eu queria fazer um parênteses também do comentário da Lari, que ela falou, tipo, a diferença era que quando você tinha 15 anos, você não tinha dinheiro pra ir no rolê. E pra mim, tipo assim, é muito real, porque, tipo assim, há 10 anos atrás, gente, minha mãe não deixava, assim, nem eu ir na Augusta, porque, inclusive, ela tinha medo que eu apanhasse. Porque eu não sei se vocês lembram que tinha uns metaleiros, que eles, tipo, batiam em emo, né? Então, tipo assim, eu agora, com 25, eu estou vivendo
o que eu sempre sonhei e que eu jamais imaginei. Que, tipo assim, que eu, nossa, com 25, eu ia estar, tipo assim, no auge da minha fase emo. Tipo assim, indo numa das maiores festas de emo do mundo, que é a Emo Revival, viajando pra fora pra assistir My Chemical Romance. Tipo, eu jamais esperava que eu, com 25 anos, estivesse assim. Mas, ao mesmo tempo, pra mim, é a coisa mais feliz do mundo que esteja sendo assim, sabe? E é isso que você falou da sua mãe, da Augusta, me lembrou na época mesmo, ali por 2006. Gente, eu sou péssimo com datas, tá? Eu tenho uma memória horrível pra lembrar data, eu só lembro acontecimentos, aí depois eu tenho que calcular. Mas nessa época que o emo tava famoso, tava tipo ali, né, a galerinha curtindo, eu lembro que teve uma coisa que aconteceu na Galeria do Rock, que foi um dia que muita gente lembra até, que foi lá uns careca invadir a Galeria do Rock pra dar porrada em emo. E essa história é recontada e aconteceu mesmo. Eu tenho amigos que estavam lá, teve que se esconder dentro de loja. E é engraçado porque é o mesmo povo que ia nos lugares pra bater em gótico. Então, pra você ver como, tipo, a gente se afastar até não faz tanto sentido porque a gente perde força. Às vezes a gente podia ter uns rolês muito maiores, juntando as duas subculturas, ouvindo os mesmos sons e curtindo todo mundo junto, mas a gente vai se fragmentando e perdendo força quando a gente podia estar aí, ó, vivão, desde sei lá quando, só acrescentando coisas novas e mais interessantes, né? Importante não deixar de fora também de mencionar que isso aí é machismo do caralho, né? Por sempre fazer a referência do, isso aí é tudo viadinho, não sei o que, não sei o que lá, e bater porque os caras querem se sentir homão, sabe? Então, é questão de machismo mesmo. Eu vou dizer uma coisa bem chata aqui, que vai um pouco contra o senso comum, mas é isso que eu faço. Mas o conceito de underground, gente, a gente tem que questionar o conceito de underground porque ele é um conceito muito abstrato e genérico, que é um pouco como o conceito de antigo que existia de índios ou de africanos, que são conceitos genéricos do ponto de vista de uma sociedade do status quo, que põem junto um monte de coisa que não necessariamente tem a ver. O conceito de underground só faz sentido contra um outro sentido abstrato que também não faz sentido, que é de mainstream. Dentro do que a gente chama de underground, não tem um monte de gente embaixo, junto, igual. Desse saco de underground, tem aí um monte de subculturas que são divergentes e que estão em posições diferentes em relação ao mainstream e à sociedade dominante. Tem algumas que até que se propõem a ser mais conservadoras do que o mainstream. Então a gente teria que pensar essa dinâmica aí num modelo tridimensional. Você tem subculturas mais conservadoras que o mainstream, outras que são progressistas, outras que estão em outro ponto, certo? Ou em pontos diferentes. Então, dentro do que tem chamado de underground, tem coisas completamente incompatíveis. E como vocês estavam falando, tem gente retrógrada, subculturas que são mais machistas, subculturas que são mais progressistas. E, infelizmente, é triste dizer isso, mas esse rótulo é abstrato. Ele não faz sentido na realidade. Lamentavelmente, por isso o underground se tornou um rótulo comercial tão fácil de ser usado, porque ele nivela por baixo dentro do mais próximo do mainstream, certo? Porque a parte mais conservadora dele controla o resto e torna acessível esse rótulo como comercial no mainstream. Por isso vem em cada esquina, qualquer balada coloca festa alternativa, festa alternativa 80s, festa alternativa revival, underground não sei o que, underground não sei o que. E isso atrai o que? Muito público que não tem nenhuma vinculação alternativa ou subcultural, né? Há um cenário que dá aí um brochezinho de turista alternativo para ele se sentir legal, sendo o mesmo pessoa com uma visão conservadora de sempre, certo? Então a gente tem que questionar seriamente esse conceito, esse saco genérico de underground, porque é um rótulo que é ilusório, que faz sentido do ponto de vista do mainstream e não ajuda a gente que é do underground. Eu tô usando o próprio rótulo, desculpa. Não ajuda a gente que é das subculturas, e tem subculturas aí que, claro, a gente se surpreende que algumas subculturas tenham preconceito em relação às outras, porque os conceitos históricos e a própria estética dessas subculturas mostram que elas têm um discurso conservador, como a Larissa estava comentando agora, machista, retrógrafo, homofóbico.
como a gente viu aí em vários casos. Então, infelizmente, tem subculturas que não são compatíveis com as outras, e algumas são. A gente tem que olhar quais são convergentes e quais não são. Só lembrar uma história que o Marco, né, fez aí, né, fez história literalmente, numa emo revival que ele expulsou uma galera que não era bem-vinda, né? Desde sempre, mano, desde a primeira edição, a emo revival sempre teve uma linguagem mais voltada para um público. E na terceira ou quarta edição, que por coincidência foi um dia anterior às eleições de 2018, foi a primeira Hello Emo que a gente fez, onde a gente tava numa disputa bem polarizada e um dos lados a gente sabe qual que foi o vencedor das eleições. Só que no dia anterior ao segundo turno eu fiz um discurso ali falando que, né, não era bem-vindo nenhum tipo de atitude fascista ou com preconceitos, enfim, e pedir pro pessoal votar bem, tá ligado? Obviamente a maioria das pessoas, não dali, mas em geral, não votou bem, e estamos onde estamos. E desde que a gente retomou as festas pós-pandemia, a gente não foi nem algo que a gente criou. Em todo lugar que a gente faz festa, a galera automaticamente puxa um coro de "Ei, fulano vai tomar no cu". Não é algo que a gente precisa incentivar, apesar de ser muito bem-vindo. E na Emo Revival não é diferente. Em determinado momento, qualquer coisa que a gente fala no microfone que tem um teor um pouco mais político, a galera puxa automaticamente o "Ei, fulano vai tomar no cu". E mais recentemente, a gente fez um post no Instagram dando dicas pro rolê. Ó, galera, se alimentem bem, mas se você passar mal, tem lá bombeiro, ambulância pra socorrer vocês, pipi, popopó. A gente terminou falando, e antes que a gente se esqueça, fora fulano. A gente recebeu uma mensagem falando: ai, gente, adoro a festa, não sei o que lá, mas seria bom se vocês deixassem esse lado político de lado e tal. A gente respondeu: amigo, peraí, tudo nessa vida é político, inclusive as músicas, inclusive até o entretenimento é uma coisa política, é uma atitude política. E durante a pandemia a gente não teve nenhum respaldo governamental para nos ajudar a se manter vivos nessa época que a gente realmente por 18 meses não tivemos trabalho, tá ligado? Então, sim, eu tenho todo o direito do mundo a ser anti este governo, e não é a primeira vez, desde sempre a nossa linguagem sempre foi anti esse governo. E daí a Emo Revival no dia seguinte eu puxei no microfone, ó, galera, inclusive queria dizer que rolou essa situação aqui nas nossas redes sociais. Eu queria deixar bem claro que se tiver alguém aqui que não compactue com os nossos valores, vocês podem avisar aí que a gente restitui o valor do ingresso sem problema nenhum, e porque não é bem-vindo aqui alguém que compactua com o governo atual, tá ligado? E a galera foi loucura. Enfim, felizmente na Emo Revival a gente consegue juntar bastante pessoas que tem uma visão um pouco mais avançada das coisas. Infelizmente em 2018 o Voldemort ganhou as eleições, né? Mas é isso aí, cara. A gente tem que lembrar que o pessoal confunde às vezes o que é estilo musical com alternativa e subcultura. Não é uma música que vai ser alternativa, ela pode ser só um produto. Você tem que entrar num conjunto e entender aí a proposta geral das subculturas, que são um sistema de elementos estéticos que tem um significado aí no conjunto, né? Então, às vezes a pessoa se liga só na música e não vê que aquilo está inserido num contexto, né? Não tem o menor sentido. A gente está aí numa subcultura alternativa, como emo ou gótico, né? E está apoiando aí um conjunto de ideias que vai totalmente contra, que anularia, apagaria, se pudesse, a existência de pessoas e de vivências como as que a gente propaga e defende e mostra e vivencia nessas subculturas progressistas, né? Bom, pessoal, e é isso aí. Com isso a gente vai concluindo o papo, que tá muito bom, mas todos temos aqui compromissos agora. Então a última coisa que eu quero dizer é que tanto no gótico quanto no emo, nosso mundinho trevoso aqui desse universo de escuridão, todos são bem-vindos, menos se você for uma pessoa aí meio reaça, né? Porque aí não tem como a gente concordar com nada. E bom,
Antes de mais nada, eu queria que Marco e Mabel dessem o seu jabá, dissessem aí suas mídias sociais, seus projetos pra gente, pra quem gostou do papo, quem gostou de vocês, ficou curioso sobre a Emo Revival ou sobre a discotecagem, saber onde encontrar vocês. Bom, vocês podem me achar em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, em tudo. Marco AC Serra, da Emo Revival, em todas as redes sociais também é @EmoRVVL. A Emo Revival tá rolando quase que mensalmente, é uma festa open bar, tem a divisão entre camarote e pista, com bebidas diferentes, enfim. E apesar dessa edição do final do mês já estar quase com sold out, estamos programando já o Hello Emo Revival para o último sábado de outubro, que a gente vai fazer um festivalzinho para 4.000 pessoas, vão ter cerca de 4 ou 5 bandas tocando, 2 pistas, uma que vai ter discotecagem em bandas e outra só discotecagem, também open bar. Então, se quiserem dar uma olhada nas redes sociais, que logo a gente começa a divulgar o Hello Emo. Gente, o meu é Mabs Radel, Radel escreve RADEL. E eu sou DJ, eu tô sempre na Emo Revival, quem quiser me encontrar, eu sempre tô lá em todas as edições. Eu também participo de outros projetos, como o downstage.com.br, que é o maior portal atualmente de emo. Eu escrevo muitos textos lá. Eu tenho uns 4 textos só falando sobre My Chemical Romance, ainda vai sair mais conteúdo. E é isso, me chamem lá. Não, beleza, pessoal. E pra facilitar a vida de vocês, como eu sou uma pessoa muito legal, eu sei que vocês sabem disso, eu vou deixar os links todos aqui fixos no descritivo desse episódio.